Seja bem-vindo a essa série, o Evangelho segundo João, o Espiritismo Inconsciente Puro. Já está no fim, é o último capítulo 21, capítulo 21, Evangelho de João é com 21 capítulos. Já foi feita a primeira parte, agora vai do versículo 15 até o versículo 23, que tem o título Pedro é interrogado. Como sempre eu falo, eu uso o Evangelho de João porque é o mais espiritualizado de todo o Evangelho. E o Espiritismo que é a chave para entender esse Evangelho do João. E o inconsciente puro, que é para entender o verdadeiro tesouro que está dentro de cada um de nós, que é esse inconsciente puro, que está em nós, está em todos os filhos de Deus, está em Jesus, só que de Jesus está na plenitude do seu desenvolvimento e o nosso ainda está na forma germinal. É assim que... Então, nesse capítulo, o João Evangelista escreveu e o Ferreira traduziu na Bíblia atualizada do Ferreira, que é a que eu uso. Pedro é interrogado, é assim o discípulo. Você sabe que Jesus já tinha sido crucificado, já tinha aparecido algumas vezes aos discípulos, e ele aparece de novo agora. Eles tinham ido para pescar, vários discípulos, 7 tinham ido com Pedro para pescar, e estava voltando sem nada, e Jesus pergunta se tem alguma coisa. E eles dizem que não tem, Jesus manda jogar a rede para o lado direito, e eles pegam 158 peixes grandes, quase fura a rede, mas não furou, trouxeram. Pedro, quando vê que é Jesus, porque o João chama a atenção, que é Jesus, ele pula, veste a roupa e pula na direção de Jesus, esperando talvez que Jesus dissesse alguma coisa, e Jesus não disse. Quando ele chega lá, tem uma fogueira, um fogo, um peixe na brasa, pão, e Jesus manda que eles tragam mais algum peixe para ir para a brasa. E aí diz, eles comeram aqueles peixes, ninguém falou nada, Jesus não falou nada. Depois de terem comido o peixe, perguntou Jesus a Simão Pedro. Por isso que o título é Pedro interrogado. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Porque o Pedro lá atrás tinha dito que amava mais do que os outros. Naquela noite Jesus disse para ele: Pedro, antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Isso aconteceu 3 vezes. E Jesus vem nessa lição. O Pedro negou e o Pedro estava na beira de uma fogueira, que eles estavam esquentando por causa do clarão, Jesus entrando lá na casa do Caifás, do Anás, aqueles pseudo-julgamento, e ali Pedro nega 3 vezes. Quando Jesus olha para ele, Pedro olha para Jesus e o galo canta, e Pedro fica cheio de remorso e dá a volta belíssima por cima. E ele diz assim: João, ama mais do que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreias as minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-lhe por ele ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Você veja, Jesus repete isso 3 vezes. Tem várias partes de Jesus que ele repete 3 vezes. Inclusive aparece no 3º dia. Tem muita coisa da numerologia que a gente entende nessa caminhada do Evangelho, mas não é o caminho que eu vou enveredar. Então ele
ele repete e fez o Pedro lembrar de novo daquela vez negou, mas é porque do jeito que Pedro negou 3 vezes, o Pedro agora reafirmou 3 vezes. Porque tem muitas pessoas que faz morada, faz residência lá na culpa, lá no passado, lá no remorso, na mágoa, no ódio, sobretudo culpa. Sentimento de culpa é um dos mais infelizes sentimentos que acompanha o homem. E esse sentimento de culpa faz parte ainda da formação do nosso ego. Quando o nosso ego vai ser formado, porque a essência divina foi Deus que criou, mas o ego é o homem que criou, que vai formando. E um dos mais primitivos do ego é a culpa. A culpa, você vê quem ensinou isso muito bem foi lá o Moisés, quando mostra lá no Velho Testamento, que ele diz que Deus fez Adão e depois faz Eva da costela de Adão, e ele diz, pode comer de todos os frutos do paraíso, menos aqui da árvore do conhecimento, a árvore do conhecimento. Foi esse fruto que ele fala, onde você vai aprender a discernir, separar o bem do mal. A ideia do Deus, a ideia, é aí que você vai começar, porque até então o Espírito não sabia fazer isso, não tinha consciência para isso. E aí você vê que Adão e Eva, aí ele diz, a Eva seduziu Adão, e depois ela fica com vergonha, com culpa, ela e Adão, e se cobre com a folha de parreira. Então a sedução, como um dos sentimentos mais primitivos do ego nosso, a culpa como um dos mais primitivos dos sentimentos. Aí diz assim, aí teve 2 filhos, Caim e Abel. Caim, com inveja e com ciúme de Abel, mata Caim, mata Abel, o Caim. E depois vem de novo a culpa, porque assim que lá diz assim, que o Caim disse para Deus, eu quero morrer. E Deus diz, você não vai morrer, o espírito não morre, você não vai morrer. Mas nessas 5 gerações, ninguém pode fazer nada com você. 5 gerações, talvez 5 reencarnações, que o fratricida matou o irmão, vai poder realmente recuperar aquele erro que cometeu. Porque, irmão, todas as pessoas são filhas do mesmo pai, não precisa ser irmão só cronológico. Irmãos, somos filhos do mesmo pai. Quando alguém mata um irmão, às vezes precisa algumas reencarnações para ajeitar isso. Mas olha a culpa do Caim, eu quero morrer. A culpa é um dos sentimentos mais primitivos. Então, do jeito que o Pedro negou Jesus 3 vezes, agora Jesus bota para afirmar 3 vezes, afirma que tu me amas, como ele afirma. Então, normalmente, em vez de ficar na culpa, você vai para frente, que é o que o Pedro fez. Não ficou no sentimento da culpa, ele foi para frente. É esse para frente que nós precisamos entender, compreender que isso é muito importante, esta compreensão. Eu lembro, quando eu assisti, conversando com Cajazeiras é um médico lá de Fortaleza, Ceará, um grande trabalhador espírita, um homem do bem. E ele agora, momentaneamente, teve um problema de saúde e ele teve que amputar as 2 pernas. Mas ele continua trabalhando, continua dando as aulas, fazendo as palestras, indo, não fica perdendo tempo em lamentar as coisas, as necessidades talvez de karma ou de expiação que precisa, ele não fica lamentando, vai para frente. E ele que contou-me esse caso. Por isso que eu vou contar também para vocês, que serve de aprendizado. Ele disse que o homem tinha uma síndrome do pânico muito grande, não melhorava. E ele levou para a reunião de desobsessão este caso. E o espírito se manifesta, um obsessor, e dizia, esse homem não presta, o que estava culpado, não presta, porque ele foi beduíno lá atrás, tinha poder, e mandou buscar minha esposa para possuí-la sexualmente. E trouxe ver minha esposa com meu filho lá.
E os capatazes dele perguntou: o que faz com a criança? Ele disse: mata. E matou a criança. E depois violentou a mulher, que é claro que ela não ia aceitar uma coisa dessa, violentou a mulher e matou a mulher. E agora a mulher ele tinha casado, a esposa estava grávida e ele entra em pânico. Essa assim do pânico, que ele vai encontrar uma razão, uma das razões, que tem várias razões, uma das razões na obsessão, e o homem dizia assim: esse Deus é injusto, por isso não peça nada em nome de Deus. E a pessoa disse: mas como injusto? Ele falou: ele matou minha mulher, e agora essa mulher é esposa dele, ele matou meu filho, e agora meu filho vai ser filho dele. Esse Deus não é justo permitindo isto. Então eu quero matar ele, quero destruir ele, mas quero também que minha mulher morra para deixar de ser mulher dele. E quero que esse filho não nasça, porque como é que esse filho que ele matou, ele vai ter como filho? Ele ainda não estava entendendo. Lógico, as leis divinas, as justiças, as leis, a reencarnação, ação e reação, as provas, as expiações, às vezes, quem não entende a doutrina espírita dá uma facilidade para esse entendimento. Mas aí eu estou dizendo, o homem estava lá preso no passado, estava preso, por isso que ele não entendia nada. E o João diz que o Pedro, em vez de ficar no passado, ele vai na direção do futuro, por isso que ele não ficou preso lá atrás como Judas, que fica preso lá atrás e culmina com suicídio. Então, aí ele continua dizendo: apacenta minhas ovelhas, ele vai dizer. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingia a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Jesus está dizendo que Pedro também vai ser crucificado lá na frente. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Aliás, diz o Evangelho que o Pedro, no fim da sua caminhada, depois de ter feito o bom combate, como diz o Paulo, ele ter feito a caminhada, esse trabalho de gigante de Pedro, de comando do cristianismo primitivo. E aí, quando ele foi ser crucificado, diz que ele disse para os soldados: eu não tenho condição de ser crucificado, merecimento de ser crucificado igual o mestre. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. O Pedro, esse gigante do cristianismo. Então ele foi crucificado para glorificar. Depois, assim falar, acrescentou-se: Pedro volta, aí segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia o segundo discípulo a quem Jesus amava, ou seja, o João. É o João, ele vinha também. E qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntou: Senhor, quem é o traidor? Que isso houve naquela ceia. Jesus disse que tinha um que é traidor, e o Pedro pergunta para o João: pergunta quem é. E o João, ali encostado a cabeça no peito de Jesus, pergunta: quem é, mestre? Quem é, mestre? E Jesus diz que aquele que eu vou dar o pão, e molha o pão, e naquela hora é o Judas que pega aquele pão. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Quer dizer, eu vou morrer na cruz, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Ou seja, às vezes é comum a pessoa estar preocupada no outro. Não se preocupe com o outro. O outro vai ter o caminho dele. Cada um tem caminhos diferentes. Mas o importante é você. Segue o Cristo. Segue Jesus, segue o Cristo. Segue o Cristo, ou seja, ama, serve. Ama o máximo que puder amar. Serve o máximo que puder servir. Treina bondade. Treina perdão.
É importante que treine o perdão. Perdão é o remédio principal para aquela culpa lá atrás que eu falei. Quem perdoa, normalmente esfarcela com a culpa. O perdão não é uma coisa que você consegue em 24 horas. O perdão é para você ir trabalhando. Uma pessoa que fez um grande mal, você não vai amar essa pessoa imediatamente. O Espírito fala isso. Mas você pode, por exemplo, fazer prece para ele. Ah, mas eu não faço. Vai fazendo. Você pelo menos já não quer vingar, já não quer matar. Vai chegar, você vai treinando, chega uma hora que você está perdoando. O perdão é um progresso, é uma estação, você está indo, uma caminhada. Ninguém aprende a perdoar, mas aprende a perdoar espíritos atrasados como nós. Que espírito puro não precisa perdoar, porque não se ofende. Como nós ainda nos ofendemos, precisamos treinar o perdão. Muito, treinar o perdão, até não precisar mais perdoar. Isso é que é o ideal, treinar o perdão. Como a mesma coisa, por sermos ingratos, precisamos ainda treinar gratidão. Treinar tanta gratidão que daqui a pouco não seremos mais ingratos. É treino, meu irmão, é treino. Só aprende a costurar treinando, só aprende a dirigir treinando, só aprende a cozinhar treinando, só aprende a amar amando, só aprende a fazer caridade fazendo, só aprende a perdoar perdoando. Vai treinando o perdão, porque nós ainda estamos na fase que precisamos aprender a perdoar os outros e a nós mesmos, para não deixar sentimentos tão primitivos como a culpa, a inveja, os ciúmes, venha nos dominar. Fraticida, a morte do irmão, ainda não venha nos dominar. O remorso, a mágoa, perdão, que remédio fantástico. Jesus ensinou isso para os discípulos, para todos nós, ao ponto de dizer, perdoa 7 vezes. Quantas vezes, mestre, Jesus pergunta, Pedro pergunta a Jesus, ele diz 7 vezes, 7 vezes, não 7, 7 vezes 7, 49, olha, 70 vezes 7, ele dizendo. É quase infinito. E o Emmanuel diz, Chico vira para o Emmanuel e diz, mas Emmanuel, então nós temos que perdoar 490 vezes. Aí o Emmanuel disse, Chico, da mesma coisa ainda. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Ele está dizendo, que te importa se eu quero que ele permaneça? Por isso que as pessoas achavam que João não ia morrer. E como João ficou velhinho, e todos os outros tinham morrido, eles achavam que João ia esperar a volta de Jesus, que dizia que o Cristo ia voltar. E ficava aquela dúvida. E Jesus já voltou na forma do Consolador prometido, do Espiritismo, é a volta do Cristo, a volta do Cristo. E Geraldo Lemos, alguns companheirinhos espíritas, como a Marlene Nobre, ela dizia, sabe, o Allan Kardec é a reencarnação do João Evangelista. Aí você entende o que é que ele diz, que ele fala, ora Jesus, ele diz, quanto a ti segue. Então ele diz, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Aí nós vamos entender essa frase lá que a Marlene Nobre falava, João Evangelista é a reencarnação do Allan Kardec. Que Deus te guarde, te abençoe, te proteja. Até o próximo encontro, se Deus assim permitir. Deus te proteja, você e sua família, meus irmãos.